pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Só um pouco mais. Essa promessa quero alcançar, custe o que custar. E enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Amém. Só as mulheres, um novo dia. Um novo dia surgirá Quando Jesus aqui voltar. Quando Jesus aqui voltar, todo o pranto findará, só alegria verá. Amém? Só alegria verá. Não mais tristezas. Não mais tristezas, não mais a dor. Homens, lá reinará o amor. Todos finalmente verei e adorarei o meu Rei e meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Mais uma vez. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Amém? Porque muito em breve nós vamos encontrar com esse Deus e Ele virá nos buscar. A próxima música que nós vamos cantar fala de uma esperança, que não há esperança alguma aonde Deus não está, e a esperança é Jesus. Louve junto conosco também, cante, adore o nome desse Senhor. Cante que não há esperança alguma onde Deus não está. Não há esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz, se o homem deixa Deus para trás. Para Jesus, a esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há
há esperança e certeza? Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para um povo que não tem mais amor. Louve! A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Amém? Pai bondoso que estás nos céus, nós queremos te agradecer imensamente, Pai querido, porque a cada dia Tu nos dás a esperança de um mundo melhor, de uma vida melhor, de uma vida eterna ao seu lado, Pai querido. Ajuda-nos a cada instante a estarmos mais perto de Ti, preparados para esse santo dia. Pai bondoso que estás nos céus, toma-nos, Senhor, em suas mãos, e que esse culto de hoje, Senhor, seja para o louvor e honra a Ti, mas principalmente que seja para a nossa preparação pessoal, para que o Senhor possa voltar em breve, através das nossas mensagens. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A Ti vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Eu vou caminhar, Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tu
passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Amém. Boa noite. Que bom que você está na casa de Deus nesse momento. Que bom que você está nos acompanhando mais uma vez aí através da transmissão, da sua casa, do seu lar nesse momento. Seja bem-vindo, sinta-se abençoado pelo nosso Deus nesse instante também. Queridos, nesse momento nós vamos ler um texto da Palavra de Deus e vamos refletir um pouquinho sobre ele. Mas já aconteceu com você em algum momento de você começar algo e no meio do caminho você se dar conta de que alguma coisa não está certa e que precisa ser consertada, e aquela sensação de que não terminou, não concluiu alguma coisa? A gente vai ver hoje nesse texto bíblico a história não de uma pessoa exatamente, mas de uma igreja, que aconteceu exatamente isso. Então eu queria convidar você para que você abra sua Bíblia, se você puder, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Livro de Apocalipse, lá no capítulo 2. Eu não sei se esse é o seu caso, mas muitas pessoas têm medo do Apocalipse. E parte disso é culpa da internet, da mídia, dos filmes, da empresa cinematográfica, das empresas cinematográficas que fazem filmes, séries, com esse tema, com esse título, Apocalipse ou Armagedon. Então isso faz com que as pessoas tenham um certo receio desse livro. Mas digo para você, sem medo de errar, de que o Apocalipse é um dos livros mais lindos da Bíblia. Vale a pena você dedicar um tempinho para estudar esse livro,
vale a pena você dedicar um tempinho para entender um pouquinho melhor, talvez, esse livro, e você vai perceber que esse livro, ele não fala apenas de coisas ruins, como a maioria das pessoas imaginam, mas ele fala daquilo que ele mostra, na verdade, aquela que é a nossa maior esperança, o breve retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por que 7 igrejas? Talvez essa seja a primeira pergunta que vem à sua mente quando você passa algumas folhas da sua Bíblia. O capítulo 2 e o capítulo 3 contém 7 igrejas. Por que 7 igrejas? A grande questão é porque é o seguinte, essas igrejas, elas representam períodos da história da igreja cristã. Então, foram escolhidos 7 igrejas. Essas igrejas existiram, essas cidades existiram, e elas representam, elas trazem uma certa representação daquilo que aquelas igrejas viveram naquele período, e daquilo que a igreja cristã viveu na sua história, nos períodos em que ela foi se desenvolvendo. Outra pergunta também é o seguinte, por que estas 7 igrejas? Não havia apenas essas 7 igrejas na Ásia Menor, haviam outras igrejas também, mas por que foram escolhidas essas 7 igrejas? Bom, essa é uma resposta que talvez a gente possa entendê-la melhor quando a gente olha para as características de cada uma dessas 7 igrejas, a começar por Éfeso, que é o nosso objeto de estudo dessa noite, do nosso culto. Por que Éfeso? E o que Éfeso tem a ver? Então, a partir da igreja de Éfeso, do capítulo 2, do versículo 1 até o 7, é que nós começamos a contar a história da igreja cristã em ordem cronológica. Então, ela começa pelo período apostólico. Então, a igreja de Éfeso são os primeiros momentos, primeiros anos ali, primeiro século da igreja cristã. Então, nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa igreja especificamente de Éfeso. O número 7 na Bíblia, só no Novo Testamento, ele aparece 88 vezes, número 7. Só no Novo Testamento, 88 vezes. Destas 88 vezes, 56, ela aparece só no livro do Apocalipse. Então, 88 vezes em todo o Novo Testamento, dessas 88, 56 vezes ela aparece no livro do Apocalipse. Todas as 7 igrejas, elas têm algumas características, pelo menos 6 delas. A primeira delas é o significado do nome que elas têm. Então, esses nomes foram escolhidos a dedo, digamos assim, porque elas têm um significado com o período da igreja, com a fase que ela passou, com aquela igreja que existiu e com a fase histórica da igreja também. Também tem a ver com a característica da cidade, tem a ver, todas essas igrejas do capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse têm um elogio, elas também têm reprovação, 5 delas têm reprovação, elas têm um conselho e terminam sempre com uma promessa. Então, sempre que você for ler as cartas às igrejas do Apocalipse, você vai perceber isso, essa característica. Elas têm um elogio, elas têm um conselho e tem também uma promessa no final, né? E nós vamos então ler agora aqui, a partir do versículo 1, do capítulo 2 do Apocalipse. E nós lemos assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas,
os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. É assim que termina a promessa para a igreja de Éfeso. O que tinha a cidade de Éfeso? Algumas curiosidades para você entender um pouquinho melhor o contexto histórico da carta à igreja de Éfeso. Primeira coisa, a cidade de Éfeso, ela ficava a 100 quilômetros da ilha de Patmos, onde João ficou preso lá, escrevendo o livro do Apocalipse. A cidade de Éfeso também, ela era a porta de entrada para a província romana da Ásia. Então, quando você chegasse na província, a primeira cidade que você encontraria ali seria a cidade de Éfeso. Segundo detalhe sobre essa cidade, que ela era a principal cidade da rota das outras 6, que aparecem aqui na sequência, tanto Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e assim por diante. Então, a primeira das 7 cidades era Éfeso. Era a porta de entrada para todas as outras. Curioso é que Éfeso não era a capital dessa província. Não era a capital da Ásia Menor. A capital era Pérgamo. Mas Éfeso, ela tinha maior proeminência. Ela era uma cidade muito bem vista. Era uma cidade muito bem elaborada. Era muito planejada, digamos assim. Então, por isso que Éfeso ganhou um certo destaque naquele período. Para Roma, para os romanos, que até então dominavam todo aquela localização, ela era a maior metrópole daquele lugar, daquela região. Um filósofo famoso chamado Heráclito, considerado hoje o pai da dialética, ele nasceu em Éfeso. E diz a história desse filósofo que ele nunca ria, nunca ninguém conseguia tirar um sorriso do rosto dele. Heráclito sempre estava carrancudo e fechado, nunca sorria. E diz a história que um dia alguém chegou e perguntou para ele por que ele não sorria. E a resposta dele foi: porque eu vivo numa cidade ímpia e corrupta chamada Éfeso. É isso que diz esse filósofo chamado Heráclito. Heráclito, ele viveu nesse lugar, nessa cidade. E Éfeso, ela teve alguns percalços no meio do seu caminho, na sua história. Ela teve um grande terremoto, teve alguns incêndios, ela foi reconstruída algumas vezes também. E uma outra curiosidade sobre Éfeso é que essa cidade, ela detinha um título que Roma dava para algumas cidades, que esse título era Cidade Livre. Então, quando Roma chegava em alguma localização, percebia uma certa facilidade de crescimento de uma cidade, ela dava esse título para essa cidade, Cidade Livre. O que significava isso? Cidade Livre significava que essa cidade agora, ela administraria os seus bens, os seus recursos, a sua fazenda por conta própria, sem intervenção romana. Embora ela tivesse que prestar contas a Roma, mas ela tinha essa liberdade de administrar os seus bens, seus recursos, a sua fazenda como bem entendia. Éfeso tinha esse título de Cidade Livre, em que conquistou através de muito esforço, muito trabalho aí por parte dos efésios. Lá em Éfeso havia um anfiteatro com capacidade para 24 mil pessoas. E Éfeso, ela sediava os jogos atléticos do continente. Então, quando ia formar-se os jogos de um certo período, todos iam para Éfeso e lá aconteciam os jogos daquele período. E entre esses jogos haviam lutas, que era muito comum naquele período, naquele lugar. E essas lutas, então, eram entre homens e animais também, não só entre homens e homens, gladiadores, mas também entre homens e animais. Então, se você acha hoje brutalidade, quando você vê essas lutas na televisão, o que você enxergaria em Éfeso, naquele período, não tem nada se compara com o de hoje. O de hoje é fichinha com o que se fazia naquela época, nos jogos do continente, lá em Éfeso. E o curioso é que Paulo passou por esse lugar também. Paulo passou lá em Atos 19, diz que em algum momento Paulo chegou na cidade de Éfeso e encontrou ali alguns discípulos. E esses discípulos, então, conheciam um pouquinho sobre
o batismo do arrependimento, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Aí então Paulo ora por eles, impõe as mãos, eles recebem o Espírito Santo. E aí Paulo começa a pregar em um certo lugar, numa sinagoga, daí ele encontra oposição. Aí um camarada conhece Paulo, se identifica com ele, chamado Tirano, e convida para que Paulo então vá até um lugar que ele tinha, uma construção que ele tinha, e ali então Paulo começa a pregar. Só que quando Paulo começa a pregar naquele lugar, Éfeso, ele começa a afrontar, porque aí Paulo mexe com a crença dos efésios. Os efésios tinham uma padroeira, e a padroeira dos efésios era uma deusa chamada Artemis. Lá existia um templo da deusa Artemis. Na Bíblia, na verdade, em Atos 19, ela aparece como Diana, mas Diana é nome romano, o nome dela no grego mesmo é Artemis. Essa deusa, ela era padroeira dos efésios, e esse templo dela, ele era tão magnífico, tão bonito, tão bem construído, que ele foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, esse templo da deusa Artemis lá em Éfeso. E quando Paulo começa a pregar em Éfeso, ele afronta a crença dos efésios a essa deusa. E o comércio também girava em torno daquela deusa, né? Então, e aí acaba que Paulo afronta a crença deles, afronta o comércio também, porque agora eles faziam estatuetas daquela deusa para que fossem vendidos. E o templo de Artemis também era um lugar em que comercializava-se muita coisa naquele lugar. Então Paulo afronta a crença que eles tinham naquele período. E esse é o fato então em que os cultos a essa deusa, no templo dela, ele era um culto regado muito a orgias. Então, como funcionavam os cultos a deusa Artemis? Todos os que participavam dos cultos entravam no culto, começavam ali as suas cerimônias, e de repente entravam sacerdotes com bebidas, com vinho. E aí então todos que estavam no templo ali celebrando aquela deusa, eles bebiam muito vinho, e aí então ficavam de porre, eles caíam no chão embriagados, e aí então eles vomitavam naquele lugar, levantavam depois de um tempo, bebiam mais um pouco, e assim era a festa. E o culto a essa deusa Artemis, ele era regado a muito vinho, a muita prostituição, a orgia, e a muita sujeira também, porque eles sujavam muito o templo, porque eles bebiam demais, então ali virava um lugar para fazer-se de tudo que você possa imaginar. Então esse era o culto à deusa Artemis. Quando Paulo afronta a essa deusa, ao culto a essa deusa, é onde ele compra briga com os efésios. E é interessante porque quando Paulo manda a sua carta aos efésios, a carta aos efésios é para os cristãos que moravam em Éfeso, né? E em algum momento da carta aos efésios, Paulo fala o seguinte: olha, não se embriaguem com o vinho, mas embriaguem-se com o Espírito Santo. Então Paulo está fazendo aqui um conselho: olha, não façam como os moradores de Éfeso, dessa cidade, que bebem vinho para adorar aquela deusa, mas embriaguem-se do Espírito Santo. Ele está dizendo, então ele está fazendo um conselho para os cristãos da época, para a igreja de Éfeso. E agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre a igreja de Éfeso, que é de onde é tirado o nome dessa carta aqui do Apocalipse que nós lemos. Então nós temos agora a cidade, como era a cidade de Éfeso. Agora nós vamos entender um pouquinho da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, possivelmente, segundo alguns estudiosos, ela foi fundada por Priscila e Áquila. É um nome muito, para nós, assim, é muito comum em alguns momentos. Já ouvimos falar, já lemos um pouco sobre esse casal. Então, possivelmente eles foram os fundadores dessa igreja lá em Éfeso. Apolo era um outro apóstolo também, que aparece lá no Atos 18, 19, ele passou por Éfeso também. Paulo ficou 3 anos em Éfeso. Na verdade, assim, em algum momento, a igreja de Éfeso, ela foi tida como um núcleo de evangelização. É ali que era um embrião para a igreja cristã daquela época. Então, dali saíam apóstolos, evangelistas. Dali Paulo planejava muita coisa para o crescimento, para o desenvolvimento da igreja cristã. Então Paulo ficou 3 anos na igreja, pastoreando a igreja de Éfeso. Timóteo também foi pastor dessa igreja em Éfeso. Ele ficou também pastoreando essa igreja. João, o apóstolo João também
pastoreou essa igreja. Na verdade, João escreveu o seu evangelho e as suas cartas, possivelmente de Éfeso. Depois que ele foi liberto de Patmos, voltou para Éfeso, e ali em Éfeso ele morreu. Então foi de Éfeso que João escreveu a sua carta, as suas cartas e também o seu evangelho. Foi de Éfeso aonde ele escreveu. O nome Éfeso significa desejável, desejável. Então isso que significa o nome Éfeso. Vamos entender agora alguns pontos dessa carta que é enviada para a igreja de Éfeso, aqui no Apocalipse 2. Primeiramente o versículo 1, onde diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que são essas 7 estrelas? O capítulo 1, versículo 20 do mesmo Apocalipse, ele fala: quanto ao mistério dos 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, aquele que tem na mão as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros, o que significa isso? Cristo está se identificando com essa igreja da seguinte forma: olha, eu sou aquele que passeio, que ando no meio da igreja. E é muito peculiar esse momento, porque essa fase da igreja de Éfeso são os primeiros momentos da era cristã, da igreja apostólica. E a igreja, nesse período, ela sofreu muita perseguição por serem cristãos. E é nesse momento então que a carta em que Cristo se identifica como aquele que está no meio, aquele que anda junto. E aqui fica para nós já um primeiro detalhe dessa carta a Éfeso, a igreja de Éfeso, é que, embora a igreja possa passar por lutas e dificuldades, provações, perseguições, Cristo é aquele que mantém segurando nas suas mãos a sua igreja, e é aquele que a protege, e é aquele que a guarda. Então Cristo identifica: eu sou aquele que tenho na minha mão direita as 7 estrelas, os 7 anjos, e também eu ando no meio dos 7 candeeiros, ou seja, ando no meio das 7 igrejas. Cristo se identifica com a igreja dessa forma, como aquele que está protegendo, aquele que está andando junto com a sua igreja. Essa identificação daquele que está enviando a carta. A segunda parte da carta agora é o elogio que a igreja recebe, que está no versículo 2 e no versículo 3, que diz assim: conheço as tuas obras, tanto do teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Esse é o elogio que a igreja de Éfeso recebe. Ele começa falando o seguinte: olha, eu conheço as tuas obras. É muito comum hoje as pessoas falarem o seguinte, não sei se você já leu ou você já ouviu essa frase de alguém, quando a pessoa fala o seguinte: só Deus pode me julgar. Já ouviu essa frase de alguém, ou já leu essa frase em algum lugar? Só Deus pode me julgar? Uma vez eu fui visitar uma pessoa e ela me disse essa frase. Fui visitar para aconselhá-la, e ela me disse assim: só Deus pode me julgar. E eu olhei para ela e falei assim: você não tem medo disso? Se só Deus pode lhe julgar, você não tem medo disso? Quando Cristo fala que eu conheço as tuas obras, Ele quer dizer o seguinte: olha, eu sei aquilo que você faz, aquilo que você não faz. Essa primeira frase do versículo 2, ela remete para nós um outro verso que nós conhecemos muito bem, que é aquele que está lá em Eclesiastes: porque Deus há de trazer a juízo todas o quê? As obras, quer sejam boas, quer sejam más, até mesmo as que estão escondidas. Então aqui Cristo lhe fala o seguinte: olha, eu conheço as tuas obras. Só que aqui, no caso de Éfeso, ele fala que conhece as obras boas, ele até cita elas. A primeira delas, ele fala o seguinte: você tem um labor, você trabalha, você tem uma perseverança, é uma igreja perseverante. E diz também que essa igreja não suportava homens maus. E também tem outro elogio para essa igreja, porque diz aqui que ela punha à prova aqueles que se chamavam apóstolos e que não eram.
e que depois de provar esses apóstolos, supostamente apóstolos, a igreja chegava à conclusão, pela comprovação de que eles eram mentirosos. Você quer um elogio melhor do que esse? Quantas pessoas você conhece que em algum momento da sua história, da sua vida que você conheceu, da igreja, que conheceram um dia, estudaram a Bíblia, fizeram parte dessa igreja e hoje infelizmente não estão mais presentes aqui? Talvez estejam fora da igreja, talvez estejam em outra denominação. Por que isso acontece? Possivelmente porque não praticou aquilo que Éfeso fazia. Porque aqui fala que os efésios, eles punham à prova. Eles buscavam perceber uma certa veracidade naquilo que as pessoas diziam para elas. Eles buscavam comprovar. É como os bereanos, lembra dos bereanos lá de Atos, que também fala? Mesma coisa. Os bereanos ouviam os apóstolos falar, depois iam para casa e comprovavam se aquilo era verídico ou não. Segundo o elogio que é feito para a igreja de Éfeso, no versículo 2, eles faziam a mesma coisa. Eles punham à prova aqueles que se diziam apóstolos. Eles comprovavam, eles iam buscar, descobrir quem eram aquelas pessoas, mais do que isso, a doutrina que eles pregavam, se ela era verdadeira ou se ela era falsa. Uma vez comprovando que era uma doutrina falsa, diz aqui o texto, achaste que eles eram então agora mentirosos. Então, você quer um elogio melhor do que esse para essa igreja? Ela punha à prova aqueles que se diziam apóstolos. No versículo 3, ele fala, e tens perseverança, porque suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Mas há um outro elogio também, na verdade o versículo 4, ele é uma advertência, mas existe um outro elogio que aparece na sequência, que está lá no versículo 6, está no versículo 6, que também faz parte do elogio para a igreja de Éfeso, em que fala o seguinte, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então eles colocavam à prova e também eram contra os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Quem foram esses camaradas chamados nicolaítas? Os nicolaítas, eles eram seguidores de um camarada chamado Nicolau. E segundo Irineu, um dos primeiros, como a tradição cristã chama, a patrística, um dos pais da igreja, Irineu, ele escreveu dizendo que esses nicolaítas, eles eram seguidores de um Nicolau, e esse Nicolau aparece na Bíblia, lá em Atos capítulo 6, versículo 5, quando são os diáconos da igreja, entre os diáconos da igreja, está Estevão, mas também aparece o nome de um camarada chamado Nicolau. Segundo Irineu, esse Nicolau, por algum momento da sua vida, ele seguiu o cristianismo, foi fiel aos princípios da igreja, mas depois de um tempo, ele se afastou, ele deixou os caminhos, e aí, então agora, ele levou muita gente consigo, e esses que ele levou consigo, seguiam as suas doutrinas, e esses eram chamados então de nicolaítas. Esses são os nicolaítas. Mas o que Nicolau pregava? O que pregavam os nicolaítas, afinal de contas? Nicolau, ele pregava o seguinte: você pode ser cristão. Olha o que Nicolau pregava naquele período já. Você pode ser cristão. Contudo, não há necessidade de você obedecer os mandamentos de Deus. É isso que Nicolau pregava. É isso que os nicolaítas pregavam. Eles pregavam que era possível você ser um cristão, vivendo uma vida um pouquinho mais livre das cargas doutrinárias que o cristianismo pregava na época. Então os nicolaítas, Nicolau, ele pregava isso, ele dizia, olha, nós podemos ser cristãos, mas não precisa ser tão rígido assim, não precisa seguir os mandamentos de Deus, vamos ficar mais tranquilo, mais leve, mais sossegado, mais tranquilos. Era isso que Nicolau pregava, é isso que os nicolaítas pregavam. E eles foram problemas para a igreja, porque na verdade os nicolaítas, eles aparecem no decorrer, eles vão aparecer de volta em outra carta, em outra igreja, do mesmo Apocalipse 2,
Eles incomodaram muito a igreja. O nome Nicolau, ele significa conquistador. Conquistador. Na verdade, assim, se você conhece, ou se tem alguém aqui hoje, ou que alguém que está assistindo em casa, que chama-se Nicolas. Nicolas vem da mesma raiz de Nicolau. Significa conquistador. Conquistador. E o nome Nicolaitas que aparece aqui não é só porque eles seguiam Nicolau, mas é também porque eles conquistavam pessoas com a sua falsa doutrina. Por isso que quando ele fala os Nicolaitas, não é só porque eles seguiam Nicolau, mas é porque eles arrastavam multidões com as suas falsas doutrinas. Arrastavam pessoas com seus falsos ensinamentos. E é muito fácil você perceber pessoas que fazem isso. É muito fácil você perceber pessoas que em algum momento elas descobrem alguma coisa nova ou que estão estudando algo novo e elas vão arrastando pessoas, trazendo pessoas. E quando você menos percebe, essas pessoas já estão distantes. Estão dentro da igreja, mas o seu coração já está longe de Deus. Eu lembro que em algum momento eu fui visitar um irmão da igreja e esse irmão, ele era um dos líderes daquela igreja e ele estava com algumas dificuldades doutrinárias da igreja. Eu fui visitá-lo um domingo pela manhã e no caminho até chegar à casa dele eu liguei para ele e eu falei: irmão, eu estou indo na tua casa para fazer uma visita para você, porque eu havia tentado outras vezes visitá-lo, mas sem sucesso. Todas as vezes que eu marcava visitá-lo, eu chegava e ele não estava em casa. Ele marcava a visita, agendava, eu chegava e ele não estava em casa. E nesse dia eu decidi, domingo pela manhã, ir até a casa dele e pegá-lo de surpresa. Mas eu pensei, eu vou ligar antes, só para avisá-lo, para que ele esteja acordado, pelo menos, quando eu chegar na casa dele, já que é um domingo de manhã. E quando eu liguei, ele me atendeu, eu falei: fulano, eu estou indo na sua casa. Ele: pode vir, pode chegar aqui em casa. Mas sobre o que você quer falar comigo? Eu falei: não, eu queria fazer uma oração com você, com a sua família, orar com vocês, ver como vocês estão. Ele disse: pode vir, mas eu sei por que você está vindo também. É por esse motivo, né? Falei: também. Mas eu queria conversar, queria orar com vocês apenas. Aí ele me falou assim: olha, Lúcio, você pode vir na minha casa. Você é bem-vindo na minha casa. Gostamos muito de você. Mas entenda uma coisa. Você vindo na minha casa hoje não vai mudar nada daquilo que eu tenho estudado, daquilo que eu tenho aprendido e daquilo que eu creio. Você não vai conseguir mudar a minha mente daquilo que eu tenho estudado. Você não vai conseguir mudar aquilo que eu tenho descoberto. Então, eu já vou te aconselhar. Se você tem um outro compromisso mais importante do que me visitar, vá nesse outro compromisso, que você não vai conseguir mudar a minha cabeça. Eu já estou decidido naquilo que eu creio. E eu não vou arredar o meu pé daquilo que eu tenho estudado, daquilo que eu tenho descoberto. E aí eu disse assim: não, fique tranquilo. Eu não quero mudar a tua cabeça, eu quero só conversar com você e ouvir o que você tem para me dizer a respeito desse assunto. E ele disse assim: eu tenho estudado esse assunto já fazem 4 anos. 4 anos. E você, em uma conversa comigo de 1 hora, 1h30, não vai mudar o que eu aprendi em 4 anos. O detalhe é que nos últimos 4 anos, esse irmão da igreja, ele foi ancião de igreja. Ele foi ministro de música da igreja. Ele foi diretor de departamentos da igreja. E já estava sendo envenenado por essas doutrinas falsas. Sabe como isso acontece? Porque as pessoas, elas não se percebem. Elas vão sendo levadas por um vento de doutrina, como diz o apóstolo Paulo. Quando a carta, ele fala que você odeia as obras dos nicolaítas, não é apenas que ele segue Nicolau, mas é porque o termo Nicolaitas, no grego, significa conquistador. É aquele que chega até você, pega na sua mão e arrasta você para algum lugar.
Esse é o termo que ele está colocando aqui. Os nicolaítas eram isso, eles arrastavam as pessoas, num sentido figurado, obviamente, mas o termo era usado para alguém que pegava alguém e puxava pela mão para um outro lugar. Esses eram os nicolaítas. E eles arrastavam pessoas para o lugar que eles imaginavam e que eles tinham as suas falsas doutrinas. E isso trouxe sérios problemas para a igreja cristã naquele período apostólico, nos primeiros momentos da igreja. A igreja enfrentou muita oposição nesse período. O detalhe interessante, irmãos, é que você percebe que o versículo 2 tem um elogio, tem vários elogios para a igreja. Ela é uma igreja laboriosa, é uma igreja perseverante, é uma igreja que põe à prova as falsas doutrinas, é uma igreja que suporta as provações, é uma igreja que não se deixa esmorecer, está no versículo 3, não te deixaste esmorecer, é uma igreja que odeia as falsas doutrinas, que combatia aqueles que eram os nicolaítas, mas no meio desses elogios, existe uma advertência para essa igreja. A advertência está no versículo 4, que diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E a grande pergunta que eu me fiz, quando eu vi no meio dos elogios, porque tem elogio no versículo 2, no versículo 3 e no versículo 6, mas o versículo 4 e o versículo 5, ele tem uma advertência para a igreja. E a pergunta que eu me fiz quando estava estudando sobre essa igreja, a igreja de Éfeso, é: se a provação, a perseguição, as falsas doutrinas, os nicolaítas não fizeram com que a igreja de Éfeso esmorecesse, com que ela abandonasse os caminhos de Deus, o que é que fez com que a igreja perdesse o seu primeiro amor? Se a provação não foi capaz de fazer isso, se a perseguição não foi capaz de fazer isso, se as falsas doutrinas não foram capazes de fazer isso com essa igreja, o que foi capaz de fazer com que essa igreja perdesse o seu primeiro amor? Você já pensou nisso? O que fez com que a igreja perdesse o seu primeiro amor? E essa é a pergunta que eu me fiz durante essa semana, estudando sobre essa igreja. Por que essa igreja perdeu o seu primeiro amor? Porque a advertência que está aqui: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Por que Éfeso perdeu o seu primeiro amor? A palavra abandonaste aqui, do versículo 4, o verbo desse abandonar, ela poderia ser assim: tenho porém contra ti que negligenciaste. É um problema que ela negligenciou algo importante. A igreja de Éfeso, ela negligenciou algo. E quando ela fala assim, abandonaste o teu primeiro amor, a palavra amor aqui no grego é ágape. Ágape. Então, ou seja, ele fala assim: olha, tenho porém contra ti que você negligenciou o amor ágape, aquele amor incondicional. Mas agora eu lhe pergunto, por que a igreja de Éfeso teve esse problema? O que houve para que acontecesse isso com essa igreja? Nós vamos deixar aqui marcado nessa página de Apocalipse, e nós vamos para Mateus, capítulo 24. Mateus, no capítulo 24. Nós vamos ler 2 versos apenas, fora de Apocalipse 2, e depois voltamos para Apocalipse 2 novamente. Mateus 24. E nós vamos ler aqui o versículo 12. Mateus 24, versículo 12. E nós lemos assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de poucos. É isso que diz ali? Não, de quase todos. A orientação de Cristo aqui em Mateus 24 era muito simples. Quando você aumenta a iniquidade, você esfria o amor. Quando você esquenta o amor, você esfria a iniquidade. Então aqui a gente começa a perceber um pouquinho daquilo que era o problema da igreja de Éfeso.
Éfeso abandonou, ela negligenciou, ela deixou de lado, ela priorizou outras coisas, ela deu atenção para outras coisas e não para o amor. E não para o amor. Mas o problema, quero que você entenda uma coisa, que o problema aqui em Éfeso não está exatamente assim. A igreja de Éfeso deixou de amar. Não é exatamente esse o problema. Não é exatamente esse o problema. Porque aqui em Mateus 24, a mesma palavra para amor aparece aqui em Mateus 24. Por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade aqui é anomia, ou seja, é a prática constante, desenfreada do pecado, da transgressão à lei de Deus, de não cumprir os mandamentos de Deus. A iniquidade aqui significa isso. Então, por se multiplicar o abandono, o esquecimento da obediência à lei de Deus, o amor, o ágape, vai se esfriar. Então o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: olha, quando você multiplica pecados, você esfria o amor de Deus na sua vida. Mas existe um outro texto que eu quero ler com você, que está em Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5. E nós vamos ler o versículo 5. Romanos 5, verso 5. Diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Você percebeu o problema da igreja de Éfeso? Você percebeu que o problema da igreja de Éfeso e de Mateus 24 não é só simplesmente uma prática desenfreada do pecado? Não é esse o problema. Qual é o problema de Éfeso e de Mateus 24? E talvez o nosso hoje. Sabe o que é? É que nós damos pouca atenção para o Espírito Santo. Nós temos pouca intimidade com o Espírito Santo. Nós temos pouca comunhão com Ele. E se nós temos pouca comunhão com o Espírito, é óbvio que nós vamos ter muita comunhão com aquilo que é mundano, com aquilo que é desse mundo, com aquilo que é pecaminoso. Dennis Smith, num livro chamado O Batismo do Espírito Santo, ele diz assim que nós, como igreja, geralmente falamos assim em algum momento que o Espírito vai ser retirado da terra. E ele diz assim que se o Espírito Santo hoje fosse retirado da igreja, é muito provável que nós continuaríamos com os nossos cultos, com os nossos louvores, com as nossas pregações, com as nossas transmissões, com as nossas escolas sabatinas, como se nada tivesse acontecido, porque nós não iríamos perceber que ele foi retirado. E sabe por que ele fala isso? Porque é muito simples. Nós só sentimos falta de quem nós conhecemos. Então, se nós não conhecemos o Espírito Santo, nós não sentiremos falta dele. E isso é preocupante. Isso é preocupante. Então, quando Mateus 24 fala por se multiplicar a iniquidade, significa, olha, o Espírito Santo não está santificando mais as pessoas. Ele não está mais trabalhando no coração das pessoas. É por isso que elas vão multiplicar cada vez mais pecado, cada vez mais iniquidade. E como consequência disso, elas vão ter o amor de Deus esfriando nos seus corações. Porque em Romanos ele fala que o amor de Deus é derramado no nosso coração através do Espírito Santo. Então, se é o Espírito quem coloca em nós o amor de Deus, e se eu não tenho comunhão, não tenho intimidade, não busco mais desse Espírito, é óbvio que eu vou ter menos dele, e tendo menos do Espírito de Deus, eu vou ter menos do amor de Deus, e tendo menos do amor de Deus, a consequência é que eu pratique mais pecado. Agora você entende qual é o problema de Éfeso? Éfeso não foi negligente com as falsas doutrinas. A igreja de Éfeso não foi negligente com aqueles que ofereciam doutrinas novas. Éfeso não foi negligente com os nicolaítas que tentavam arrastar pessoas para fora da igreja. Éfeso não foi uma igreja que
foi abalada pela perseguição, porque os apóstolos morreram na época de Éfeso. Paulo morreu nesse período, Pedro morreu nesse período, Tiago morreu nesse período, tantos apóstolos morreram nesse período. Vários dos apóstolos morreram no período da igreja de Éfeso, e nem isso foi suficiente para fazer com que a igreja esmorecesse na sua fé. Mas a advertência de Cristo para a igreja de Éfeso é: você abandonou o seu primeiro amor, você negligenciou aqueles momentos em que você poderia ter mais intimidade, mais comunhão, e como consequência, o amor, ele foi negligenciado, ele foi afastado da igreja. Voltemos para Éfeso, Apocalipse 2, para as considerações finais da nossa reflexão dessa noite. Há uma outra advertência também, em que Cristo faz à igreja, em que ele fala assim: lembra-te, pois, versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, lembra-te de onde caíste, ele fala, arrepende-te. Então, você percebe no versículo 5 que tem três coisas envolvidas nessa igreja voltar às práticas do primeiro amor. Primeiro é lembra-te, ou seja, você tem que se lembrar de onde você estava, de onde você veio, o que aconteceu com você para que você chegasse no estado em que você chegou. Onde você estava? Em que situação você se encontrava, Éfeso? Por que você chegou nesse estágio em que você está agora? O que aconteceu para que chegasse nesse período, nessa fase que você está vivendo? O que ocorreu com a igreja? Ele fala: lembra-te, primeira coisa, lembra-te de onde caíste. Depois, vem a segunda advertência, em que ele fala o seguinte: olha, arrepende-te. Arrepende-te. Arrependimento aqui é a palavra metanoia no grego, que significa mudança de pensamento, mudança de ideias. É quando você abre a sua mente para algo novo, mas esse algo novo promove em você uma mudança, e essa mudança é para melhor, para algo positivo. É nessa mesma linha de raciocínio que o apóstolo Pedro, ele fala em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. A conversão, a mudança de rota na sua vida, ela é uma consequência do seu arrependimento. Eu sempre digo isso para as pessoas: arrependimento não é quando você ouve um bom sermão na igreja, quando você ouve uma música bonita cantada, quando você participa de uma programação bonita na igreja e você chora. O arrependimento não é pelas lágrimas que você mede o arrependimento pela sua mudança. É quando você muda que você sabe que você se arrependeu. Não é pelo choro. O choro pode fazer parte do arrependimento? Pode. Mas o choro não é o arrependimento. E muitas pessoas acham que por chorar, por se emocionarem, elas já se arrependeram. Mas as pessoas, elas podem chorar hoje na programação da igreja e amanhã voltar a fazer tudo de novo. Ou seja, não houve um arrependimento. O arrependimento é quando as pessoas mudam, quando ela muda a sua rota. É por isso que o conselho para Éfeso está aqui, ó. Lembra-te, arrepende-te, e depois ele falou que volta à prática das primeiras coisas. Volta à prática daquilo que você fazia antes. Não deixe de fazer aquelas coisas. Volte, continue a fazer. Volte atrás. Lembre-se de onde você estava. Volte a fazer aquelas coisas. É isso que a igreja de Éfeso precisava entender. O abandono, a negligência do primeiro amor de Éfeso era o maior problema da igreja naquele período. E talvez seja o nosso maior problema hoje também. Talvez nós hoje estejamos negligenciando ou abandonando o nosso primeiro amor. Talvez hoje nós precisemos ouvir as palavras de Jesus, como diz a Éfeso: lembra-te, arrepende-te e volta. Volta para onde? Deus, ele fala através do profeta Jeremias, lá no capítulo 4, versículo 1 e 2, ele fala: se voltares, volta para mim, diz o Senhor, volta para mim, não volte para nenhum outro lugar, volta para mim.
aqui é o seu lugar, aqui é o lugar em que você precisa estar próximo do Pai. O conselho de Cristo para a igreja de Éfeso é: ainda existe chance de arrependimento. Talvez quando a gente olha para Éfeso, a gente começa a pensar assim: puxa, essa igreja tinha tudo para dar certo, mas em algum momento ela falhou. Mas quando há o conselho de Deus, lembra-te, arrepende-te e volta, é porque Deus ainda se mantém de braços abertos. E essa é a melhor notícia que as pessoas podem ouvir. A mesma advertência, ou o mesmo chamado, ele aparece para a igreja de Laodiceia, que é o período que nós vivemos hoje. Ele fala: arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar, cearei com ele e ele comigo. Em todas as 7 igrejas fica muito evidente uma coisa: Cristo está presente em todas elas, mas não está presente por estar presente, Ele está presente porque Ele quer salvar cada uma destas 7 igrejas. E a razão por que Ele manda a carta para Éfeso, Ele fala: volta, é porque Ele tem um chamado para essa igreja. E a promessa para essa igreja está lá no finalzinho, a recompensa, no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Essa é a promessa. Sabe o que é algo interessante nesse versículo 7? É porque a palavra vencedor aqui, no grego, é uma palavrinha chamada nikao. Essa palavra nikao, ela vem da mesma raiz de Nicolas, de Nicolau. Vem da mesma raiz, Nicolas, Nicolau, Nicolaites e Nikao, vencedor. Ou seja, ele quer dizer o seguinte: olha, aquele que conquistou, aquele que conseguiu perseverar, eu vou dar a ele que se alimente da árvore da vida. Mas há um outro detalhe interessante também, porque esse vencedor, a palavra Nikao, no grego, vem da mesma raiz dos Nicolaitas, de Nicolau. E aquela marca famosa de roupa ou de tênis que a gente conhece por aí, Nike, vem também desse nome aqui. Na verdade, o termo correto não seria Nike, seria Nike, porque vem da mesma raiz de Nikao, do grego, que significa vitória, conquista, vitorioso, alguém vitorioso. A promessa aqui do Apocalipse para a igreja de Éfeso é muito simples. Se você voltar ao seu primeiro amor, se você se lembrar de onde você caiu, se você se lembrar e se arrepender, se você voltar às primeiras práticas, você vai ser um vitorioso. Você vai ser um vitorioso. É por isso que Paulo, ele fala que em Cristo nós somos o que? Mais do que vencedores. Eu queria que você imaginasse agora como que é ser mais do que vencedor. Como que é ser mais do que vencedor? Porque se você sai numa corrida, o que chega em primeiro, ele é o vencedor. E como alguém vai ser mais do que o vencedor que chegou em primeiro? Como pode isso? O que Paulo quer dizer com isso, ser mais do que vencedor? É porque em Cristo, ele é o vencedor. Cristo é aquele que venceu. Cristo é aquele que venceu o peso desse mundo de pecado por nós, quando nós não podíamos vencer. Cristo é o vencedor. Agora, através de Cristo, nós somos mais do que vencedores. Eu vou dar para você um exemplo muito simples. E pode ser até simplório. Mas esses lutadores, eles entram naquele ringue, naquele lugar, eles apanham, saem todo arrebentado, mas eles ganham a luta às vezes. Às vezes com o braço quebrado, às vezes com alguns cortes no rosto,
Mas eles vencem. Eles vencem. Eles são vencedores. Agora, a família deles usufrui daquilo que eles conquistaram. A família é mais do que vencedora. Porque a família dele não entrou no ringue junto com ele para apanhar com ele. Ele entrou sozinho, mas ele conquistou a vitória. A sua família é mais do que vencedora. Cristo é aquele que entrou no ringue desse mundo para vencer no nosso lugar. E ele venceu. É por isso que ele fala aqui, olha, ao vencedor, eu vou dar que ele se alimente da árvore da vida. Ellen White fala assim que quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, por algum tempo eles puderam contemplar o jardim do Éden e a árvore da vida. Só que depois de algum tempo, a raça humana foi se corrompendo tanto, que foi preciso que Deus retirasse da terra aquele paraíso. E ela fala assim, só que quando Jesus voltar, os vencedores, eles vão poder novamente ter acesso à árvore da vida. Esses serão os vencedores pelo sangue e pela graça do Cordeiro de Deus, que um dia se entregou por todos na cruz do Calvário. O vencedor aqui não é pelos seus méritos, o vencedor aqui é porque ele foi conquistado pela graça de Jesus. Ele se permitiu ser alcançado pela graça. O que Éfeso precisava fazer? Lembrar-se de onde havia caído, se arrepender e voltar, mas não voltar para qualquer lugar, voltar para os braços do Pai. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, presencialmente, e para você também que está assistindo na sua casa, talvez, essa gravação, ou ao vivo, quero dizer para você que se você precisa voltar para os braços do Pai, se você hoje entende que você abandonou o seu primeiro amor, entenda que esse chamado da igreja de Éfeso é para você também. Lembra-te, arrepende-te e volta para os braços do Pai. O Pai, Ele espera de braços abertos. Tudo que você e eu precisamos é nos entregarmos, para que Ele possa agir na nossa vida, para o louvor dEle e para a nossa salvação. Que Deus abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Só existe lugar para lugar de quem governa todo ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer.
Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus do viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que Jesus existe, plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com o sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for no primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Feche seus olhos. Nosso Deus e Pai, queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor tem nos alcançado a cada dia com a sua graça. Permita, Deus, que cada um de nós possamos participar contigo um dia nas mansões celestiais da árvore da vida. Não somente nós, mas os nossos queridos, Pai, que um dia já descansaram no Senhor. Que todos nós, como teus filhos, como família, possamos usufruir da tua presença, que é nosso maior anseio. Nos abençoe, Pai, nessa semana de desafios que vem pela frente. E se temos falhado contigo, negligenciado nosso primeiro amor, que nós possamos ouvir o teu chamado, o teu conselho, para nos lembrarmos, para nos arrependermos e para voltarmos para o Senhor. Nos abençoe, nos guarde, nos protege e seja o primeiro em nossa vida. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, Senhor.